Essa é a nossa última aula da disciplina de modelagem sísmica de propriedade de rocha. Então, hoje a gente vai ver formas de perfis em escala de poço e também na escala sísmica de sequências clássicas. Então, ao longo dessa videoaula, a gente vai ver alguns exemplos de sistemas turbidíticos que podem aparecer no perfil GR, relacionados, então, à resposta do gama-ray. Então, aqui nós temos, o primeiro tipo que nós vamos ver, que a gente vai chamar isso aqui de caixote, né? Onde aqui nós temos altos valores do gama-ray, e depois de tem baixos valores do gama-ray constantes, onde representaria aqui, então, o arenito, com uma boa espessura, e aí depois esses valores do GR diminuem de novo. A outra forma que nós vamos ver é essa diminuição do gama-ray para o topo, né, no qual nós temos aqui, então, a gente vai chamar do tipo funil. Uma outra forma é que também nós vamos analisar a resposta sísmica com relação a esse tipo de configuração. Então, nesse caso aqui, a gente tem um aumento do valor do GR da base para o topo, que a gente chama isso daqui do tipo sino. Aqui a gente tem um outro que a gente chama de simétrico, ou também triangular, onde a gente vê uma diminuição do valor do GR e depois um aumento desse valor de GR, saindo aqui então do folheiro, passando aqui para um folheiro arenoso, depois um arenito argiloso até o ponto do arenito, e aí depois essa transição ocorre novamente até chegar ao folheiro. E uma outra configuração que nós vamos ver também é quando nós temos aqui o perfil GR todo serrilhado. Então, a gente tem aqui contrastes de folheiro e arenito. Então, nós vamos primeiro analisar esses tipos aqui de configurações, né? Além desses tipos de configurações, nós vamos ver também quando eles ocorrem de forma serrilhada. E essas respostas, elas vão estar associadas a um tipo de ambiente. Aqui nós temos, no caso, uma configuração fluvial deltaica. Então, a gente vê aqui como que as configurações podem aparecer. Aqui já uma configuração marinha, clássica. E no último aqui uma configuração de águas profundas. Então, a gente vai ver essas configurações e como é a resposta sísmica com relação a essas configurações, né? Tanto a resposta sísmica como também as anomalias de AVO. Então, a gente vai estar analisando se existe diferença entre as respostas de AVO quando a gente tiver esse tipo de configurações, tanto com relação a essa configuração, como também com relação ao tipo de fluido. Se houver uma mudança de fluido, de água para óleo ou para gás, ou se tiver um gás residual ali, como que vai impactar isso nos parâmetros elásticos e como que vai impactar isso na resposta sísmica. Então, a gente vai estar analisando tanto esse tipo de configurações, quanto também quando ocorrerem intercalações entre eles, como a gente observa aqui para esses casos aqui, como esse, né, ocorrendo aqui, então, essas intercalações aparecendo aqui no perfil GR. Nessa videoaula, a gente vai estar assumindo, né, que a resposta do GR sempre vai estar associada à presença de argila. Isso, na prática, nem sempre pode ocorrer. A gente pode ter a presença de feldspato, aonde a granometria não vai estar associada com o tamanho de argila, e sim com o tamanho de areia, e a resposta do GR ela vai ser influenciada, ela vai ter altos valores do GR, no qual não vai estar representando um aumento ou a presença de argila. E, por outro lado, a gente também pode ter argilas não radioativas, no qual o GR não vai estar respondendo a isso. Nesse caso, essa presença de argila teria que dar um valor maior no GR e ele pode não ter esse valor maior. Então, as amplitudes sísmicas, elas não dependem apenas dos contrastes das propriedades elásticas, mas também da forma da distribuição das propriedades elásticas na subsuperfície. E é isso que a gente vai ver. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem, né, uma configuração de um poço de petróleo offshore,
que encontrou um reservatório de hidrocarboneto com baixo valor do GR. Aqui a gente tem, né, o perfil GR, perfil de porosidade, a saturação, a densidade, aqui a velocidade cisalhante, aqui a velocidade compressional, aqui o perfil de impedância, razão de Poisson, e aqui o Guedes modelado. Esse é para o caso com óleo e aqui é para o caso com água. Então, a gente observa aqui que a saturação para o caso com água aqui é sempre constante, igual a 1. Então, o reservatório ele se encontra aqui nessa região, marcada aqui pela essa reta. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa um aumento dos valores do GR para o topo. Lembrando aqui o formato do símbolo. A gente tem aqui baixos valores do GR e à medida que vai se indo para o topo do reservatório, a gente observa um aumento do valor GR. Isso causa esse aumento do GR para o topo, uma diminuição da porosidade. Aqui a gente tem o perfil de saturação. Isso também causa, né, um aumento do valor de densidade para o topo. Aqui a gente observa no perfil VS, né, quando ele sai do reservatório para o folheiro logo abaixo, a gente nota aqui uma diminuição da velocidade cisalhante. Isso vai ter impacto quando a gente analisar o tipo do AVO, né? Relacionando então aqui a questão do gradiente. No topo, a gente observa um aumento dessa velocidade cisalhante e já na base, uma diminuição dessa velocidade cisalhante. Quando a gente analisa o perfil de impedância, essa diminuição dos valores aqui dentro do reservatório, isso vai representar para a gente o intercept negativo. Já quando sai do reservatório, a gente observa um aumento dessa impedância. No caso aqui, então, o intercept é positivo na saída do reservatório. E aqui a gente observa a razão de Poisson. Então, normalmente, baixos valores da razão de Poisson vão estar associados com a presença de óleo ou gás. Nesse caso aqui, no reservatório, a gente nota essa diminuição. Então, quando a gente analisa, né, pensando aqui no topo do reservatório, o que nós temos? No caso de óleo, a gente tem um intercept, ele é negativo ou próximo de zero. A gente está falando aqui dessa região. E o gradiente é negativo, que a gente observa então aqui um aumento da velocidade cisalhante. Para esse caso, nós temos uma classe 2, isso quando a gente fala do topo. Já quando a gente fala aqui da base do reservatório, a gente vai ter, no caso do óleo, o intercept positivo. A gente nota aqui esse aumento da impedância. E o gradiente também é positivo. A gente nota aqui essa diminuição da velocidade cisalhante. Então, para esse caso aqui, na base, nós temos uma classe 5. Já no caso do reservatório saturado com água, né, o que a gente vai observar? Então, tanto o GR quanto a porosidade não sofrem alteração. A densidade, ela aumenta um pouco, né? A gente observa aqui na região do reservatório que aqui a densidade é menor, aqui já a densidade é um pouco maior. A velocidade cisalhante ela muda muito pouco. Já a velocidade compressional ela já muda bastante, ela aumenta. A gente nota esse aumento aqui da velocidade compressional. Agora, no caso da impedância, quando nós entramos no reservatório, ao invés de diminuir, ela está aumentando quando está saturado com água. Então, a gente observa um aumento da impedância acústica quando entra no reservatório e uma diminuição dessa impedância quando sai do reservatório. E a razão de Poisson, ela diminui quando entra no reservatório, mas tem uma diminuição pequena comparada com essa diminuição quando se tem óleo. Então, para essa configuração de saturado com água, no topo do reservatório, a gente estaria falando dessa região, a gente tem o intercept positivo, a gente nota esse aumento aqui da impedância acústica, e o gradiente, ele é negativo, né, que a gente observa aqui, então, esse aumento da velocidade cisalhante na entrada do reservatório.
Com isso, nós temos, então, uma classe 1. Então, diferenciando aqui o topo relacionado quando a gente tem saturado com óleo, o reservatório é classe 2. Quando está com água, classe 1. E já a base, a gente nota uma diminuição da impedância ao sair desse reservatório. Então, o intercept é negativo. E a gente nota também uma diminuição da velocidade cisalhante. Então, nesse caso, o gradiente é positivo. Então, para a base do reservatório, nós temos uma anomalia do tipo classe 5P, diferenciando um pouco aqui a anomalia da base do reservatório, que seria de classe 5, né, onde o intercept ele é positivo. Aqui, no caso, nós temos um intercept negativo, né, e o gradiente sendo positivo. À medida que aumenta o offset, né, a amplitude ela vai se tornar positiva. Aqui é dando um zoom na região do reservatório, mostrado na figura anterior, e fazendo uma suavização do perfil. Então, a gente nota que essa forma de aumento do valor de R para o topo, representado aqui por essa seta laranja. Então, esse daqui é o que a gente chama do formato do sino. Aqui a gente tem, então, né, um aumento da porosidade, né, do topo para a base do reservatório. Aqui agora está sendo simulado um valor residual de gás. Então, aqui a gente nota essa presença aqui do gás no reservatório. Isso vai impactar no perfil de densidade. Aqui a gente tem o perfil de velocidade mostrando, então, essa diminuição da velocidade cisalhante. Aqui a gente tem o perfil de velocidade compressional, mostrando a diminuição da velocidade compressional. Aqui nós temos o perfil de impedância, mostrando essa diminuição de forma transicional até a parte aqui do reservatório mais limpo, aonde nessa parte do reservatório mais limpo, a gente nota um alto contraste desses valores com relação aos folheiros. E aqui a razão de Poisson, né? A gente nota que a razão de Poisson, quando entra no reservatório apenas com uma pequena concentração de gás, os valores da razão de Poisson eles já diminuem bastante e depois continuam diminuindo, mas de uma forma mais suave, chegando aqui, até aqui onde tem a maior saturação de gás. E o que a gente observa, então, né, no topo e na base desse reservatório? Então, no topo, a gente observa que o intercept é negativo e o gradiente também é negativo. Então, aqui a gente tem uma classe 2 ou uma classe 3 fraca, né? O que a gente nota aqui no topo do reservatório, isso. Essa anomalia aqui de classe 2 ou classe 3. E já na base do reservatório, a gente tem aqui, então, um alto contraste das propriedades elásticas. A gente tem um intercept muito positivo, que a gente tem aqui esse grande aumento da impedância acústica. E a gente também tem um gradiente positivo. A gente nota aqui, né, o grande aumento da razão de Poisson. Então, no caso aqui, para a base, nós temos uma anomalia de classe 6. E a gente nota aqui, né, como que isso aqui se destaca, né, muito mais do que o topo do reservatório. Então, a gente vê um contraste muito maior na base do que no topo. Isso devido à questão aqui dessa maior concentração aqui de gás próximo à base do reservatório, mas não só isso, né, como também ser uma região mais limpa, né, com os valores menores aqui do GR, apresentando um arenito mais limpo. Aqui a gente tem um outro exemplo, também de um poço offshore, com uma saturação residual. Aqui a gente tem uma forma triangular do reservatório, o reservatório inferior, e no reservatório superior uma forma mais blocada, né, como se fosse aqui um caixote. Então a gente anota esses dois corpos aqui, areníticos, intercalados entre os folheiros. A gente observa que os valores de GR vão aumentar para o topo,
Aqui é mostrado o perfil de porosidade, aonde o segundo corpo arenítico ele possui uma porosidade maior do que o primeiro. Somente esse segundo corpo aqui possui um gás residual, né, muito baixo. O primeiro está totalmente saturado com água. Aqui é mostrado o perfil de densidade, que a densidade é menor, né, onde a gente tem aqui o arenito mais limpo. Aqui é mostrada a velocidade cisalhante. Então, quando entra aqui no primeiro reservatório, aumenta, depois ela diminui. E acontece a mesma coisa com o segundo corpo, arenídeo. Então, aqui a velocidade cisalhante ela aumenta quando entra e depois ela diminui. A gente observa a diminuição, a grande diminuição da velocidade compressional para esse corpo onde existe esse gás residual, e a gente observa também na impedância acústica e também na razão de Poisson. E o que a gente observa, então, a partir dessa configuração no Gather modelado? Então, analisando aqui o topo do primeiro reservatório, a gente vê que o intercept ele é negativo, muito próximo de zero, e o gradiente é negativo. Então, nós temos no topo do primeiro reservatório, classe 2. Lembrando que esse primeiro reservatório está saturado com água. No topo do segundo reservatório, nós temos o intercept também, ele é negativo, só que ele é alto, né, porque a gente tem aqui um grande contraste das impedâncias. E o gradiente também é negativo. A gente nota, quando entra no reservatório, um aumento da velocidade cisalhante. Então, com isso, a gente observa uma classe 3, analisando, então, o topo do segundo arenito. Já a base desse segundo arenito, a gente tem que o intercept é positivo, a gente tem esse aumento da impedância acústica, e o gradiente também é positivo. A gente tem aqui a diminuição da velocidade cisalhante. Para esse caso, então, nós temos a classe 6. E o que a gente pode concluir com relação a isso? Que esse gás residual, né, com pequena concentração aqui do gás, causou uma anomalia de classe 3 no topo e de classe 6 na base, muito forte. E seria bem complicado para a gente analisar, então, em um caso real do reservatório, né, onde esse gás residual estaria nos dando esse grande contraste entre as propriedades elásticas, não só ele, né, como também a questão da porosidade, desse arenito bem poroso, é um arenito soft, isso estaria provocando uma anomalia, né, de classe 3 no topo e de classe 6 na base, aonde prejudicaria as nossas interpretações, podendo levar a gente a procurar esse tipo de anomalia e aí perfurando um poço, encontrando apenas gás residual. Voltando para o caso do formato ensino, né, então a gente, né, observa aqui esse formato no perfil GR, esse aumento dos valores GR, né, para o topo dessa formação, mostrando aqui a transição saindo do arenito para o folheto, aqui a gente já viu quais são as classes que a gente tem tanto no topo quanto na base, aqui para uma presença pequena de gás, a gente vê como que essa anomalia ela acaba sendo muito mais pronunciada na base. Então, aqui usando o modelo da areia soft, a gente consegue construir esse gráfico, esse template, né, de porosidade pela impedância acústica, onde essas curvas aqui estão relacionadas ao conteúdo de argila. Nesse caso aqui, essa primeira curva mostra para o volume de argila igual a zero. Aí aqui a gente já tem a curva com 20%, 40%, 60%, até a linha aqui do folheto. Então, para esse caso aqui, o arenito saturado com água, então fez uma substituição de fluido, passando para totalmente saturado com água. Então, aqui mostra, né, alguns pontos se ajustam bem.
principalmente os pontos que têm os menores valores do GR, né, se ajustando aqui com a curva para volume de argila igual a zero. À medida que a porosidade vai diminuindo, a gente vê que o ajuste aqui ele piora, né? Passa a não estar em cima realmente dessa linha, porque aqui a gente já tem uma concentração de argila, então ela começa a se aproximar da linha de baixo, que é de 20% de argila. A gente nota que os pontos, então, nessa região, eles estão entre 0 e 20, né? Representando aí que a gente tem até 20% de conteúdo de argila. Aqui está a modelagem do perfil de impedância acústica e a razão de Poisson para o caso saturado com água e aqui para a condição in situ, né, que a gente viu com aquela pequena concentração de gás. Outra coisa que a gente observa é que essas propriedades elas variam de forma simultânea. Então, por exemplo, nós temos aqui o GR com impedância. À medida que o GR aumenta, a gente nota aqui uma diminuição da porosidade e, ao mesmo tempo, aumento da impedância, mostrando aqui os pontos ficando na coloração mais escura, que representa para a gente uma menor porosidade para esse caso. Já nesse gráfico de GR pela porosidade, onde está colorido pelos valores de saturação, a gente observa que, à medida que a saturação ela aumenta, né, que os pontos se tornam mais claros, a gente tem uma diminuição da porosidade e um aumento aqui dos valores de GR, representando aqui, então, esses arenitos mais argilosos, né? E aqui estaria, então, esses arenitos mais simples, onde a saturação de água ela é menor, a porosidade é maior e os valores de GR também são menores. Agora a gente vai ver uma série de configurações. Então, essa mostra dois arenitos, um na forma de caixote e outro na forma triangular. Os dois estão saturados com gás. Então, a gente observa aqui a saturação deles, né? Aqui a gente tem a saturação de água, né? Observando que todos os dois têm pontos chegando à saturação menor do que 60% de água, representando em torno de 40% de gás. Aqui a gente observa todos, né, novamente os perfis, o que acontece com a densidade, com a velocidade cisalhante e a velocidade compressional, a impedância e a razão de Poisson. Para esse caso, a gente observa que a impedância ela sempre diminui quando entra no reservatório, né, seja ele no primeiro arenito ou no segundo arenito. A razão de Poisson ela também diminui, valores aqui bem baixos, né, típicos de valores de gás. Quando a gente analisa o Guedes, analisando aqui somente o topo dos dois arenitos, no topo do primeiro arenito, a gente tem o intercept negativo e o gradiente também negativo, né? A gente observa que essa diminuição da impedância e o aumento da velocidade cisalhante, né? E também a diminuição aqui da razão de Poisson. Então, tanto intercept quanto gradiente são negativos. A gente vê uma classe 3 fraca, a classe 3 moderada. Já no segundo caso, do arenito, onde a gente tem um maior contraste com relação à impedância acústica, né? A razão de Poisson ela acaba se mantendo aqui nesse valor mais baixo por mais tempo. E aí, para esse caso, a gente observa também uma classe 3, onde tanto o intercept quanto o gradiente eles são negativos, porém uma classe 3 mais forte. A gente vê aqui um contraste de amplitude bem maior aqui no topo do segundo arenito do que no topo do primeiro arenito. Agora, nesse caso, a gente tem um arenito no formato de caixote, porém, o que tem o formato de, digamos, de sino é a porosidade. A gente tem na base desse arenito uma porosidade muito alta e essa porosidade ela vai diminuindo para o topo, né? A saturação aqui modelada ela permanece constante, em 80% dentro do reservatório. O mesmo formato que se observa da porosidade também é observado aqui para a densidade, porém a densidade ela estará aumentando para o topo do reservatório. A velocidade cisalhante ela aumenta para o topo
Já a velocidade compressional, ela diminui para o topo. E a impedância acústica, ela também diminui para o topo. A razão de Poisson permanece quase constante, aqui próximo de 0,1. E aqui nós temos, então, o Guedes. E aí vamos ver o que a gente observa nele. No topo desse reservatório, a gente vê que o intercept é negativo e o gradiente também é negativo. Só que com o intercept próximo de zero. Então, nós temos aí uma classe 2. Já na base desse reservatório, a gente vê um intercept muito alto, né? Porque a gente tem um alto contraste ali de impedância, um aumento muito grande desses valores de impedância, saindo aqui de próximo de 3, atingindo aqui o valor máximo de próximo de 6, e o gradiente também é positivo. A gente observa também aqui essa contraste aqui da razão de Poisson. Então, para esse caso aqui da base do reservatório, nós observamos uma classe do tipo 6. Então, mas qual que é a mensagem que é deixada com relação a esse tipo de configuração? Aqui a gente observa novamente na base desse reservatório uma anomalia muito mais pronunciada do que no seu topo, devido às melhores condições de reservatório estarem para esse caso aqui na base do reservatório, onde a gente tem uma maior porosidade. Se o contrário ocorresse, o que nós esperávamos, que a gente teria uma anomalia mais pronunciada no topo e não na base. Então, a gente vai ver agora esses 6 principais formas verticais do GR em sedimentos clássicos. Então, nós temos aqui o tipo que a gente chama de sino, aqui o sino serrilhado, aqui o cilindro ou caixote, aqui o caixote serrilhado, formato funil e o funil serrilhado. Heider explica que aumentar o GR não significa necessariamente aumentar o conteúdo de argila. Foi o que eu comentei no início, né? A gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão, né? Especialmente a presença aí do feldspato, que é um material radioativo, porém, normalmente a granulometria dele é do tamanho da areia e não da argila. Para as nossas modelagens aqui, a gente está considerando que toda a argila presente no nosso sistema, ela é uma argila radioativa e está diretamente relacionada com os valores do GE. Então, a modelagem das propriedades elásticas e física das rochas requer necessariamente a mineralogia. A gente já viu isso. Apesar da disponibilidade de ferramentas sofisticadas de perfilagem, como, por exemplo, a ferramenta espectral de gama, é difícil obter uma composição mineralógica realista e consistente, especialmente no contexto da modelagem de propriedades elásticas. Então, realmente é uma dificuldade nós obtermos de forma precisa o volume dos minerais presentes ao longo do curso. Essas constantes, especialmente para a argila, podem depender fortemente do tipo de mineral. A gente pode ter, por exemplo, a argila caulinita, a mica, e entre outras argilas, e as propriedades elásticas dessas argilas serem bem diferentes. A pergunta que o modelador enfrenta é qual conjunto de constantes deve-se usar. Na prática, é importante selecionar um conjunto de constantes que nos permita modelar os dados da melhor maneira possível e depois impedir a variação dessas constantes dentro de uma perspectiva e principalmente em relação à profundidade. O ideal é que a gente tenha dados de rocha, onde a gente possa realmente comprovar os tipos de minerais e ao longo do poço nós temos uma estimativa desses volumes de minerais. Então, para a modelagem que vai ser mostrada, vai se considerar o folheiro com volume de argila igual a 80%, porosidade de 15%, o arenito, o volume de argila vai estar variando de 5% a 80%, mas quando chegar em 80%, a gente já sabe que já é um folheiro. Né? A partir de 40%, considera que é um folheiro. A porosidade, no ponto mais limpo, igual a 25%. E aí, à medida que o volume de argila vai aumentando, essa porosidade ela vai diminuindo.
variando de forma linear com o valor do GR, chegando a 15% quando o valor do GR for mais alto. A gente vai ter dois cenários, saturado com água e saturado com gás, em torno de 40% a saturação de água, e esse valor vai ser assumido constante quando o volume de argila for menor do que 20%. A gente vai comparar tanto os modelos de areia soft quanto da areia stiff. As constantes usadas para modelagem é 30 megapascal para pressão diferencial, porosidade crítica é 0,4 e o número de coordenação a gente vai assumir igual a 6. As propriedades do fluido: para a água a gente usa o Modbook igual a 2,65 gigapascal e a densidade igual a 1. Já o gás, o Modbook é bem menor, é igual a 0,041 e a densidade igual a 0,16. Então vamos analisar, né, todos aqueles cenários. Vamos ver as formas e os pseudopoços, né, típicos em sequências clássicas. Então, o primeiro caso aqui a gente tem utilizando o modelo de areia soft, o formato aqui do sino, no perfil GR, e saturação 100% de água. A gente vai estar sempre analisando aqui agora o topo do reservatório. Então, nesse caso aqui, a gente observa, né, um intercept muito baixo, com baixo contraste aqui de impedância, caracterizando aqui uma anomalia de classe 2. Quando tem saturado com gás, aqui no caso a saturação de 60% de gás, 40% de água, a gente observa para essa configuração uma anomalia de classe 3, um contraste bem forte da impedância acústica, com um ligeiro aumento da velocidade cisalhante. Com isso nós temos o gradiente negativo e a gente tem então caracterizando uma anomalia de classe 3. Então, para esse caso, saiu-se de uma anomalia de classe 2 para uma classe 3 quando ocorreu a saturação de gás. Para agora o caso da areia stiff, né, usando o seu modelo de areia stiff, né, o que a gente observa para saturado com água. Aqui agora a gente tem, né, um aumento da impedância acústica, que no outro caso estava ocorrendo a diminuição dos valores da impedância acústica. Então, para esse caso, a gente vê já que o intercept é positivo, então a gente teria que uma classe 2P ou classe 1. E para saturado com gás, a gente vê que a anomalia ela passa a ser a classe 2P, e a gente nota uma pequena diferença entre o gather modelado para a água e para o caso com gás, mostrando aqui essa dificuldade nesse modelo da areia stiff de avaliar se está saturado com água e com gás, qual o tipo de anomalia. Né? A diferença entre essas duas anomalias é pequena. E agora para o caso que a gente tem o sino serrilhado. Então a gente observa aqui esse aumento do volume de argila da base para o topo, mas de forma que serrilhada. Isso vai impactar em todos os outros perfis. Porém, quando a gente olha, né, o gather modelado, ele se assemelha muito ao caso do sino, sem essa presença serrilhada observada aqui nos perfis. Então, a gente nota aqui também uma anomalia de classe 2. Agora, quando a gente olha esse mesmo modelo de sino serrilhado, mas utilizando o modelo de areia stiff, a gente observa para o caso saturado com água, o mesmo tipo de anomalia que a gente tinha anteriormente, quando não estava serrilhado, que é a classe 1. E para o caso de saturado com gás, a gente observa que a anomalia aqui é de classe 2, a mesma anomalia que a gente observava para o caso do sino sem ser serrilhado, mostrando aí a dificuldade para avaliar esse tipo de configurações. Então, a gente observou que tanto quando a gente tem a presença ou não desse serrilhado, no gather não é observado uma diferença entre essas duas configurações. O próximo agora que a gente vai analisar é o do tipo caixote. Então, a gente tem aqui
alto valor do volume de argila. Quando chega aqui, a gente tem esse valor baixo do volume de argila, caracterizando aqui a presença do arenito. Valores próximos aqui de zero, em torno de 5%. E depois esse valor do volume de argila volta a aumentar. A gente observa que, para esse caso, a porosidade é maior. Aqui a configuração é para saturado 100% com água. E aqui a gente observa os outros perfis. Quando a gente olha o gather modelado para esse cenário, a gente nota que a gente tem aqui uma anomalia de classe 2, um baixo valor do intercept e um gradiente negativo. Para o caso do arenito saturado com gás, a gente observa que como os valores de densidade diminuiu, a velocidade cisalhante ela aumentou um pouco, já a velocidade ela diminuiu, já a impedância acústica, o contraste agora é muito maior entre esse arenito relacionado aos folhetos sobrejacentes e subjacentes, e a razão de Poisson também a gente tem aqui um alto contraste chegando ao valor de 0,1 para o arenito saturado com gás. E o que a gente nota? A gente nota aqui no gather uma anomalia muito forte de classe 3. A gente tem um intercept negativo e um gradiente também negativo. Então, a gente vê aqui esses altos valores de amplitude para esse caso. Quando a gente analisa, ainda utilizando o modelo de areia soft e saturado com água, comparando o modelo de caixote e o modelo de caixote serrilhado, a gente observa que isso impacta em todos os perfis, porém, quando chega aqui na modelagem do gather, a gente não vê diferença nenhuma entre essas duas configurações, o caixote e o caixote serrilhado, mostrando aí novamente essa dificuldade de analisar esses tipos de configurações serrilhadas e ver o impacto disso na modelagem do gather. Aqui o mesmo caso, porém agora saturado com gás. Então a gente observa o caixote serrilhado, e aqui quando a gente olha os dois gathers, a gente nota uma pequena diferença, que nesse caso aqui o contraste é maior, a gente observa amplitudes e módulos maiores do que esse caso aqui, mas uma variação muito sutil, mostrando aí a dificuldade de diferenciar esses dois tipos de configurações. Agora, para o modelo, usando o modelo de areia STI, a gente tem o caso aqui saturado com água, saturado com gás, para o caixote. A gente observa que a impedância agora ela aumenta, então a gente tem um intercept positivo. Aqui a gente tem então uma anomalia de classe 1. Nesse outro caso, a impedância ela permanece constante, então o nosso intercept aqui é 0. E a gente tem um gradiente negativo, onde representa aqui, então, um aumento em módulo da amplitude com offset. No caso aqui, a gente tem, então, uma anomalia de classe 2. Então, para esse caso, utilizando o modelo de areia stick, a gente sai de uma anomalia de classe 1 para o arenito saturado com água e tem-se uma anomalia de classe 2 para o arenito saturado com gás. Quando a gente analisa agora o modelo de caixote serrilhado, utilizando o modelo de areia de sílice, a gente não vê diferença entre o gather modelado, tanto para o caso aqui de 100% saturado com água, quanto para o caso saturado com 60% de gás. A gente acaba notando uma pequena diferença, mas muito sutil aqui na base desse tipo aqui de configuração, quando comparado aqui ao arenito na forma do caixote, sem a presença do serrilhado. Agora, quando nós temos a configuração do funil, a gente tem aqui altos volumes de argila, e aí temos uma transição, uma diminuição desse volume de argila para o topo, chegando aqui no arenito limpo, e aí depois a gente tem essa mudança brusca para altos valores do volume de argila novamente. Aqui tem o impacto disso nos outros perfis modelados. Aqui a gente está utilizando o modelo da areia soft e para esse primeiro caso 100% saturado com água.
Então, a gente observa aqui uma anomalia de classe 2 no topo, né? Um baixo contraste aqui de impedância, o intercept é negativo, e esse aumento aqui da velocidade cisalhante representa um gradiente negativo. Então, com isso, a gente tem uma anomalia de classe 2 no topo. Já para saturado com gás, a gente observa um alto contraste aqui da impedância acústica, então a gente tem um intercept negativo mais alto, e quando a gente olha o gather, a gente nota aqui uma anomalia de classe 3. Agora, comparando o modelo de areia soft para o funil e o funil serrilhado. A gente vê que com o funil serrilhado, isso modifica todos os outros perfis, mas quando chega aqui na modelagem do gather, novamente, ela é muito igual, ou praticamente igual, para o caso do funil sem a presença desse serrilhado. Agora, comparando o modelo de areia soft para o funil com relação ao funil serrilhado, 2 casos saturados com gás, a gente observa aqui uma anomalia de classe 3 no topo, nos 2 casos, e o gather, novamente, muito parecido. Agora, comparando essa configuração do funil, utilizando-se o modelo da areia soft e o modelo da areia steep, os 2 casos saturados com água. A diferença que a gente nota é que utilizando o modelo de areia soft, a gente tem aqui uma diminuição do valor de impedância quando entra no arenito. É diferente aqui para o caso utilizando o modelo de areia steep, onde a gente tem um aumento da impedância acústica. Nesse primeiro caso, nós temos o intercept sendo negativo. Nós estaríamos caracterizando aqui uma classe de AVO2. Já para o modelo da areia steep, nós temos aqui o intercept positivo, o gradiente negativo também, e caracterizando aqui uma anomalia de classe 1. Comparando o modelo de areia steep com água e saturado com gás, a gente nota que o contraste entre o valor de impedância ele é muito baixo. A gente tem nos 2 casos aqui aumento de impedância. O que modifica mais é a razão de Poisson, devido à presença do gás. E a gente nota aqui muita similaridade entre esses 2 gathers modelados. Aqui a gente tem, tanto o caso superior quanto aqui no caso inferior, anomalia de classe 1. O que estaria talvez dando maior contraste seria nos offsets mais longos, devido aqui essa variação maior da razão de Poisson. Agora, o modelo de areia steep, comparando ele 100% saturado com água, para o caso do funil e o funil serrilhado. Novamente, aqui a gente não nota nenhuma diferença para esses 2 casos. Agora, saturado com gás, comparando-se esse modelo de funil e o funil serrilhado, novamente a gente olha aqui o gather muito parecido. Então, a gente cai aqui no que a gente já vem discutindo, a questão da ambiguidade. Os gathers sintéticos mostrados anteriormente são de caráter semelhante, mas as razões subjacentes a essas similaridades são diferentes, são completamente diferentes. Isto, mais uma vez, enfatiza a natureza não única das reflexões sísmicas, se forem usadas para inferir configurações estratigráficas da subsuperfície. Configurações diferentes podem produzir o mesmo resultado. A gente viu que as configurações, principalmente comparando com essa presença do serrilhado, que produzem o mesmo resultado na modelagem do gather. Então, por isso é importante trazer o conhecimento sedimentológico e, em geral, geológico para o ciclo da interpretação. Essas informações podem ajudar a restringir as variantes de modelagem e fazê-lo mitigar a referida não exclusividade dos dados. Apenas a modelagem avançada em geologia com significado geológico pode abrir nossos olhos para as variantes possivelmente responsáveis pela resposta sísmica observada. Agora vamos ver algumas formas de pseudopoços típicos em sequências clássicas de ambiente fluvio-deltaico. Então, o primeiro caso é esse daqui, onde a gente tem uma plataforma marinha transgressiva, que ela pode apresentar um caixote,
na sua base, passando para o folheto, aumentando o valor do GR de forma suave, né, de baixo para cima, em um formato de sino. Então, seria algo parecido como essa imagem que a gente vê aqui. Então, para este caso, né, considerando o arenito saturado com água, depois saturado com gás, e o modelo soft e o modelo stiff, a gente tem essas situações. Então, a partir daquele modelo mostrado, daquela configuração mostrada no slide anterior, aqui nós temos, né, todos os perfis. Quando a gente analisa o Gather para a primeira situação, usando o modelo soft saturado com água, a gente observa que a variação aqui da impedância ela é muito pequena. A gente também tem aqui um aumento da velocidade cisalhante. E com isso nós temos aqui então o intercept, ele é negativo, próximo de zero, e o gradiente negativo, isso no topo. Então a gente tem aqui uma anomalia de classe 2. Quando a gente utiliza o modelo soft para a simulação de saturado com gás, né, com uma saturação de 60% de gás, aí a gente já nota um alto contraste da impedância acústica, a razão de Poisson também, ela nesse caso aqui, é igual a 0,1, e quando a gente olha o Guedes, a gente vê então um alto contraste das amplitudes, caracterizando aqui no topo uma anomalia de classe 3 e na base de classe 6. A gente tem o intercept como negativo, isso no topo. Já quando utiliza-se o modelo X, saturado com água, a gente observa-se que a impedância ela aumenta para esse caso. Então, a gente tem aqui o intercept como positivo. Então, a gente tem aqui uma anomalia de classe 1 ou classe 2P. Do modelo Steve, saturado com gás, né, a gente nota que o contraste aqui da impedância ele é ainda menor do que do caso anterior. E, nesse caso, a gente tem um aumento pequeno da impedância. Então, a gente vai ter o intercept positivo, próximo de zero. Já o gradiente é negativo no topo, porque a gente tem aumento aqui da velocidade cisalhante. Então, nós temos aqui no topo uma anomalia de classe 2. O que vale ressaltar é que para essa configuração, na base, em todos eles, nós temos um contraste maior das amplitudes do que no topo. Estou falando em modo, né? Porque isso ocorre porque quando a gente está no topo, a gente tem a passagem para o arenito limpo de uma forma suave, né? Que a gente notou lá, né? Analisando da base para o topo, no final do corpo arenítico, esse aumento do GR. E já na base ocorre essa mudança brusca entre o GR, né? Passando do arenito para o folheiro direto. Então, por isso que nós temos na base sempre umas amplitudes maiores do que no topo. Então, o segundo caso agora é essa plataforma marinha organizacional. A gente observa intervalos mais finos de arenito, com o GR diminuindo, impulsionado por um arenito caixote no topo. Então, a gente observa-se na base esse formato de funil serrilhado, e aqui, quando chega-se nessa região, a gente tem aqui um arenito na forma do caixote, parecido com essa configuração que a gente observa nessa imagem. Nessa situação, né, modelando-se, então, considerando saturado com água, arenito e os modelos soft e stiff, o que nós vamos ter? Então, aqui está o primeiro caso, onde a gente tem, né, uma diminuição aqui da impedância. Então, o intercept negativo para esse caso é pequeno, porque o contraste de impedância é pequeno. Já na base, a gente tem uma transição mais suave aqui dos valores de impedância, e a gente observa que mais fácil de ser observado na razão de Poisson. Então, aqui a gente vai ter uma anomalia de classe 2. Aqui a gente já tem uma anomalia para o caso saturado com gás, novamente de classe 3. Para o modelo Steve saturado com água, a gente tem aqui uma anomalia no topo de classe 1. E aqui, no caso, saturado com gás, anomalia de classe 2.
Para essa situação, saturado com gás, o que a gente observa? A gente observa que quando tem essa mudança aqui brusca, que agora ela ocorre no topo, diferente do caso mostrado anteriormente, a amplitude para esse caso vai ser maior no topo. Agora, considerando-se essa configuração, né, no formato do GR, a gente tem uma progradação na borda do delta, que pode resultar em um conjunto de camadas de arenito relativamente espessas, né, com o GR dos arenitos diminuindo da base para o topo. Então, a gente vê aqui essa configuração arenitos com uma espessura relativamente alta e essa diminuição do GR para o topo. Aí, modelando novamente para todas as situações, nesse caso, o que a gente observa? Os valores de impedância mudam muito pouco, né, utilizando-se quando está saturado com água, então fica difícil de visualizar isso no Gather, né, as amplitudes elas quase não aparecem. Já saturado com gás, né, a gente observa que para o primeiro arenito, aonde o volume de argila ele é menor, a variação da impedância ela é maior. Então, para esse caso aqui, a gente observa-se, né, a anomalia do tipo 3 no topo. À medida que esse volume de argila ele vai diminuindo nos outros arenitos, fica difícil visualizar isso nas amplitudes sísmicas, porque os contrastes aqui de impedância são baixos, né, ou quase não existem. Já para o modelo da Arey-Stiff, a gente também só observa alguma mudança das amplitudes nesse arenito com o valor do GR menor, né, nesse primeiro corpo. Nos outros, praticamente a gente também não vê o sinal se alterando. E acontece a mesma coisa para o arenito com gás usando o modelo Stiff, né? O primeiro a gente nota uma mudança aqui nas amplitudes, depois as amplitudes permanecem praticamente constantes, né, iguais a zero. Agora vamos examinar os casos que a gente tem, então, configurações em águas profundas, como que é a forma do GR nesses ambientes, traduzidas para o conteúdo de argila da mesma maneira que a gente mostrou os exemplos anteriores. Então, a gente vai agora analisar esses 5 casos. O primeiro no canal do talude, o segundo no canal na parte interna do leque de fundo, o terceiro no canal na parte mediana do leque de fundo, o quarto caso, lobos deposicionais turbidíticos distais aos leques, seria isso daqui, e por último, a parte mais distal dos depósitos turbidíticos, onde nós temos então aqui essa diminuição das espessuras dos arenitos na parte mais distal dos depósitos turbidíticos. Para simular essas situações, utilizou-se o arenito saturado com gás, o modelo de cimento constante. Para o modelo de cimento constante foi utilizado o modelo de areia soft com um número de coordenação igual a 15. Com isso, o que a gente observa? Que na parte onde o arenito ele é mais espesso, é onde ocorrem as maiores reflexões, tanto aqui no topo quanto na base. Porém, para essa situação, no topo, a gente observa que as amplitudes são menores que na base. Por que isso ocorreu? Por causa da influência desses outros 2 corpos areníticos aqui. Então, devido à interferência desses 2 corpos areníticos, diminuiu-se o sinal aqui no topo e na base isso já não ocorreu. Então, por isso que a gente tem um maior contraste na base para essa situação do que no topo. Já para o canal na parte interna do leque de fundo, ainda proximal, o que nós temos? Então, simulando-se essa configuração, aqui no caso, 4 corpos areníticos, o da base sendo mais espesso, a gente nota novamente, quando esses corpos estão muito próximos, como existe essa interferência do sinal, diminuindo os valores das amplitudes, e na base, devido não ter essa interferência, por ser um corpo arenítico de maior espessura, as amplitudes novamente elas são mais altas.
Então, mostrando para essas duas situações, né, especialmente essa segunda, a dificuldade aqui de analisar no topo desse corpo arenítico de maior espessura, aonde tem uma amplitude, então, mais baixa do que se esperaria se ele tivesse isolado. Agora, o canal na parte mediana do leque de fundo, a gente observa que as espessuras dos arenídeos elas vão diminuindo para o topo, elas vão se afinando e também o valor do volume de argila vai aumentando para o topo. Então, aqui estão os perfis simulados e aqui a gente tem o Guedes. É nesse caso, onde as espessuras dos arenídeos são muito pequenas, com os volumes de argila aumentando para o topo, a gente praticamente não vê nenhuma reflexões. Aí já no topo desse corpo arenítico maior, a gente vê as amplitudes negativas, mas ainda baixas, e na base, de novo, altos valores de amplitude. Já para a configuração dos lobos deposicionais, turbidíticos, distais aos leques, nós temos, simulando esse tipo de configuração, onde aqui nós temos, então, uma diminuição do valor do GE até esse corpo arenítico de maior espessura, e aí depois, novamente, esse ciclo ocorre, essa diminuição do valor do GE. E qual o resultado disso nas amplitudes? Está mostrando aqui. Então, a gente consegue, de certa forma, visualizar tanto o topo e a base desses dois conjuntos. Então, a gente consegue ver tanto o topo e a base dessa primeira configuração, como também aqui o topo e a base dessa segunda configuração. A última configuração é para a parte distal dos depósitos subdíticos, onde nós temos aqui, então, as espessuras muito finas dos arenitos, aqui no caso simulando com baixos valores de GR desses arenitos. Então a gente tem isso modelado aqui nos perfis, e quando nós olhamos as amplitudes, a gente nota essas amplitudes, valores muito baixos, né? Sofrendo aqui várias interferências entre o topo e a base desses corpos, dificultando então as análises a partir desse Guedes modelado para essa configuração. Então, como atividade dessa videoaula, eu sugiro a leitura do capítulo 8 do livro de Dvorak, Gutierrez e Graham. Essas aqui são as referências que foram apresentadas ao longo dessa videoaula. E é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos.